Permaneça praticando esses princípios, permaneça meditando na palavra de Deus. Estejam atentos, orem, vigiem, porque o Espírito está pronto. Que não tem como a gente se excluir do mundo e se abster totalmente da influência da cultura do mundo. Que nós tenhamos um coração ensinado, humilde, manso diante do Senhor e das pessoas também. A palavra de Deus, ela nos corrige e nos ensina. Então é como um espelho, você olha no espelho e você vai ver a tua realidade espiritual, você vai conseguir enxergar aos poucos como você realmente está, quem você realmente é e o que precisa ser transformado dentro de você para que você possa efetivamente mudar. Se você clicou para assistir esse vídeo é porque com certeza você sente que alguma coisa na tua casa precisa mudar. E geralmente a gente fica tentando mudar o comportamento um do outro, mas não percebemos muitas vezes que a nossa casa está sendo influenciada pela cultura do mundo. E nesse vídeo a gente quer te mostrar como que você pode criar a cultura do reino, tendo como base a palavra de Deus para o teu casamento ser um casamento sólido e a tua casa ser um lugar de paz. A nossa casa, nosso casamento tem que estar sempre baseados na palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente se baseia em palavras soltas, frases que são úteis para um momento, mas elas não são profundas. Nós precisamos nos aprofundar na palavra para poder criar uma cultura. A gente estava lembrando aqui, quando Jesus em Mateus capítulo 7 encerra o Sermão do Monte, ele compara duas pessoas. Uma construiu a casa sobre a areia, sim, a outra construiu sobre a rocha. E essa pessoa foi sábia, porque quando a gente constrói sobre a rocha, vem as tempestades da vida e a casa não cai. Então a gente não pode ter uma cultura superficial. A gente tem que alicerçar a nossa casa na palavra de Deus, para que quando vier a influência do mal sobre a nossa família, a gente ter força espiritual, emocional e de caráter para resistir a todo tipo de cilada que tenta destruir a nossa casa. Mas vamos se apresentar. Eu me chamo Auli. Eu me chamo Cristiane. E esse é o podcast Pra Sempre Nós. O nosso podcast, na verdade, é um ministério. A gente entende que o casamento foi feito por Deus para ser para sempre, mas as influências externas têm tentado sempre atacar o casamento e destruir o casamento. A realidade, muitas vezes, até dentro da igreja hoje em dia, é que pessoas têm optado pelo divórcio. A gente viu recentemente uma estatística de que quase 500 mil de divórcios são feitos anualmente no Brasil. E a gente tem se levantado com base na palavra de Deus para te ajudar a não entrar nessa estatística. E é por isso que a gente te convida a estar seguindo esse canal, porque a gente vai estar sempre colocando conteúdos aqui com base na palavra sobre isso. A gente procura orar, né, pedir orientação ao Senhor sobre o que compartilhar com você. E siga o nosso canal, se inscreve no nosso canal e curte nosso vídeo aí também. Se inscreve porque é fácil, é rápido e você vai receber os nossos conteúdos. A gente já está aqui pensando nos próximos conteúdos que a gente vai postar. Toda semana a gente está soltando vídeo, reflexões bíblicas que vão abençoar o teu casamento. Você que não é casado também pode seguir a gente. Por quê? Porque você já vai se preparando para quando você encontrar alguém, você ter essa base sólida, esses princípios sólidos no teu coração e você errar menos do que a maioria das pessoas erra quando se casa, quando se relaciona com alguém. Esse conselho é importante, hein? Você errar menos, você já aprender antes. E se você, assim como nós, entende a importância do casamento e quer colaborar para que a gente consiga salvar mais casamentos, impactar mais famílias com a palavra de Deus, a gente te convida a ser um apoiador. Nós temos um link que nós vamos deixar aqui na descrição e você pode se tornar um apoiador do nosso ministério. A partir de qualquer valor mensal de R$10 para cima, você pode ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente vai compartilhar devocionais diários, onde você vai ter ali uma rede de pessoas também que está lutando pelo casamento. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e lives mensais com a gente. Então o link vai estar aqui na descrição para que você seja um apoiador do nosso ministério. Mas vamos em frente. Hoje a gente vai falar sobre 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos entender a instrução que Paulo está dando para Timóteo aqui. No início do capítulo 3, ele está falando sobre a influência, sobre o contexto em que Timóteo estava inserido. Lê o início aí, meu amor, desse texto. Por exemplo, aqui, ó, o versículo 1 diz: mas você precisa saber disso.
Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ou seja, Paulo está mostrando que em algum momento, ou que cada vez mais, Timóteo ia estar cercado de pessoas ímpias que iam de alguma forma tentar influenciar a vida dele. E aí, ele primeiro elogia Timóteo, ele elogia Timóteo porque Timóteo estava apegado ao exemplo daquilo que ele aprendeu de Paulo e estava apegado também aos ensinos que Paulo transmitiu a ele. E a instrução que Paulo vai dar para ele é para que ele permaneça nisso, permaneça praticando esses princípios, permaneça meditando na palavra de Deus, para que ele pudesse se manter firme diante dessa influência. Então uma coisa é fato, nós somos influenciados pelo meio. Pela cultura em que nós vivemos, pela cultura deste século. A gente não tem que achar que a gente é forte, tá? A gente tem o Espírito Santo, então a gente é forte. Não, a palavra mesmo diz, né? Estejam atentos, orem, vigiem, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para que a gente não caia em tentação, a gente precisa estar sempre vigiando. Né? E infelizmente a gente não vive uma cultura que valoriza o casamento e a família, né? Exatamente. Hoje você ser fiel no casamento, você querer construir família e ter filhos, é ser antissistema. Porque a coisa mais normal hoje, né, para eles lá fora é o adultério, é você não ter uma família, é você não querer ter filhos. Então, o que a gente está falando aqui parece algo retrógrado para muitas pessoas aí fora, né? E como que o mundo ele tem influenciado, ele tem entrado nas nossas casas, né? Então, a gente pode olhar, por exemplo, formas mais óbvias, né? Se você pensar aí, como que o mundo tem entrado na minha casa? Claro que a gente pensa pelo celular, pelas redes sociais, a gente abre, a gente olha influenciadores na internet, tem uma vida totalmente torta, os filmes, as séries, mas isso é um filme, pode deixar que eu vou assistir essa cena ali, aquelas cenas esquisitas, mas eu não vou me deixar contaminar. É mentira, isso contamina sim. Então, outdoor, né, a gente passa na rua, as informações mundanas estão entrando nos nossos olhos, nos nossos ouvidos a todo tempo. A gente precisa muito vigiar. Amizades ruins, né? Aquele meio, né? Como a gente estava falando aqui, o meio ele influencia muito e o meio vence. Então a gente tem que estar ligado com as nossas amizades, onde a gente está andando, né? Sim, no trabalho você é influenciado, através das redes sociais nós somos influenciados, nas novelas, nos programas de televisão, nas músicas, né? E se você parar para pensar, em todos esses lugares você ouve falar de qualquer coisa, menos sobre família, né? Menos sobre coisas virtuosas. Então na novela, na TV, é o tempo todo adultério, na música é adultério, os artistas você vê é sempre adultério. Então você não vai ter nenhum estímulo assistindo e consumindo essas coisas constantemente, a ser fiel no seu casamento, a construir uma família, a transmitir virtude para os seus filhos, a lutar pela sua família, a estabelecer uma cultura do reino na tua casa. E a gente estava conversando aqui, né? Será que a gente tem então que se isolar do mundo? Porque esse era o pensamento da filosofia budista, dos monges, dos essênios do tempo de Jesus. Só que Jesus ele faz um convite para a gente ser sal na terra, ser luz no meio das trevas. Então gente influenciar, né? Como que a gente vai influenciar, né? Eu entendo que não tem como a gente se excluir do mundo e se abster totalmente da influência da cultura do mundo. Mas a gente deve sim limitar isso, né? A gente tem que colocar limites para isso. Por exemplo, a gente estava falando aqui, você não tem como deixar de ir trabalhar. Você vai trabalhar e você vai chegar no seu trabalho e você vai sofrer o impacto dessa influência de alguma forma. Por mais que você ali não desenvolva amizades profundas com algumas pessoas, mas você vai sofrer essa influência. A questão toda é limitar essa influência e buscar trazer para dentro da tua casa uma influência do reino de Deus, que vem pela palavra de Deus. Daí a importância da palavra. O fato é que toda casa tem uma cultura, mas você precisa se perguntar, será que a minha casa tem sido influenciada pela cultura da palavra, pela cultura do reino de Deus ou pela cultura desse mundo?
Exatamente. Então, a gente tem que limitar as influências externas, né? A gente tem que fazer um filtro aí do que a gente ouve, do que a gente acredita, das conversas, entender quais são as influências certas para o nosso próprio coração e para a nossa casa. E aí tem uma boa notícia no meio disso tudo, né? Tem como a gente fazer isso, tem como a gente buscar viver em santidade todos os dias. É um desafio até o fim, mas existe um caminho, e esse caminho é pela palavra de Deus, né? Paulo está dando a estratégia para Timóteo, né? Isso. Permaneça na palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser a nossa base de vida, a nossa bússola, a nossa direção, o nosso comportamento. E a cultura do nosso lar tem que ser moldado pela palavra de Deus. Você sabia que cerca de 440 mil casamentos no Brasil terminam em divórcio e que quase metade desses casamentos duraram menos de 10 anos? E a gente sabe que o divórcio, ele não afeta só os casais, mas os filhos. Ele traz prejuízo emocional, ele traz prejuízo financeiro, ele mancha a história das famílias. E foi pensando nisso que nós criamos o Pra Sempre Nós. Ele é mais do que um podcast, é um ministério que nós estamos construindo para abençoar a sua família. E você pode apoiar esse ministério com qualquer valor mensal a partir de R$10. A gente vai deixar o link aqui na descrição e você pode apoiar esse trabalho ajudando a gente a alcançar mais famílias. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp com a gente, vai receber conteúdos exclusivos também semanalmente para apoiadores e vai ter acesso às nossas lives mensais. Sabe que cada contribuição lançada, na verdade, é uma semente que está abençoando muitos casamentos e famílias. Então clica aqui no link da descrição e seja um apoiador. E a gente quer refletir com você aqui como que na prática a gente pode fazer isso. Como que a gente, através da palavra de Deus, vai estabelecer uma cultura do reino dentro da nossa casa. Mas antes de você falar, eu já quero te fazer um pedido. Se esse vídeo está te abençoando, deixa a sua curtida, porque ele vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas ainda e a gente vai ter um feedback seu se você está gostando ou não dos conteúdos que a gente está produzindo aqui. E se você tem alguma ideia de algum conteúdo que a gente possa fazer, alguma dúvida que você tem a respeito de família, de casamento, de educação de filhos, deixa aí nos comentários para ajudar a gente a pensar os próximos conteúdos que a gente vai fazer aqui. Mas vamos lá. Como que a gente estabelece a cultura do reino através da palavra na nossa casa? Nós precisamos limitar as influências externas. Nós temos recebido influências o tempo todo. Onde a gente anda é outdoor, é filme, é celular, é propaganda, no trabalho, pessoas indevidas, na academia. O tempo todo a gente está sendo bombardeado com todos os tipos de influências. E é por isso que a gente precisa fazer esse filtro para a gente saber, né, o que está entrando principalmente no nosso coração. A palavra também diz, né? Guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração de influências negativas, seja no pensamento ou seja através de outras pessoas. Então, primeira coisa é essa, você perceber, a gente perceber quais são as nossas influências, mesmo se a gente estiver sozinho em casa, né? No nosso pensamento, o que está acontecendo? O que eu estou pensando agora? É algo bom? É algo puro ou não? Quando a Bíblia fala, sobre a palavra de Deus lá em Deuteronômio, Deus fala para o povo que eles têm que ensinar para os filhos e guardar nas casas a palavra de Deus. Eles guardavam a palavra de Deus até no batente das portas. Então, uma coisa fundamental é a gente trazer realmente a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, o compartilhar da palavra de Deus dentro da nossa casa. Então, você, o seu cônjuge, os filhos, tem que ter o hábito diário de meditar na palavra de Deus. E mais do que isso, a palavra tem que ser compartilhada e falada dentro de casa. Você pode ter uma célula na sua casa, um grupo de evangelismo na sua casa, e você com a sua família podem fazer um culto no lar, um momento onde vocês compartilham a palavra. Esses vídeos que nós estamos gravando aqui, ele é resultado de reflexões que nós fazemos aqui. A gente tem tentado uma vez por semana sentar, meditar na palavra. É um tempo para isso, né? Lermos juntos a palavra. E o que a gente tem aprendido, a gente tem compartilhado com você. Mas a gente estava ouvindo também, lendo a experiência de um outro casal, que eles começaram a sentar uma vez por semana para compartilhar um com o outro aquilo que Deus estava falando com eles na palavra, no secreto, durante a semana, né? Então isso também é uma estratégia.
É uma forma de você estabelecer essa cultura. Você andar com pessoas do reino é importante, né? Você se cercar de pessoas, de amigos do reino, estar congregando numa igreja local é fundamental para que você faça amizade com pessoas que também falam da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente tem que andar com gente que fala da palavra de Deus e a gente dentro de casa também tem que falar da palavra de Deus. O tempo todo falando da palavra de Deus, falando de Deus. Gente, isso não é vergonha, isso não é feio, isso não é brega. Isso não é só falar, você é religioso, só fala de igreja. Não! Deus, a palavra de Deus, são a nossa fonte de vida. Se a gente tem que guardar o nosso coração das influências ruins, a gente tem que encher o nosso coração com o que é bom, de influências boas, e começa em Deus e na sua palavra, né? Então, como a gente também não vai se isolar, como a gente já falou aqui, né? A gente não vai se isolar, viver como antes, até monge, né? Vamos colocar assim, até porque a gente precisa influenciar, mas a gente só vai influenciar se a gente estiver cheio da palavra. Então, influências nós vamos ter. Então, quais são as influências que nós vamos escolher, optar por receber, né? E o resultado disso é muito bom, né? Será que vale a pena a gente trazer uma cultura baseada na palavra de Deus para dentro da nossa casa? Paulo está mostrando que sim. Por quê? 3 resultados visíveis aqui através da Bíblia nós lemos. O primeiro é a proteção. O nosso coração ele vai ser guardado da influência do mundo, à medida em que a gente se permite ser influenciado pela cultura da palavra de Deus. Segundo lugar, a gente vai ser corrigido. A palavra de Deus ela nos corrige e nos ensina. Então é como um espelho. Você olha no espelho e você vai ver a tua realidade espiritual. Você vai conseguir enxergar aos poucos como você realmente está, quem você realmente é e o que precisa ser transformado dentro de você para que você possa efetivamente mudar. E terceiro, a transformação. E para isso a gente precisa ter um coração ensinável, né? Porque para a gente aprender com a palavra de Deus, com o próprio Deus e com pessoas à nossa volta, líderes, irmãos da igreja, pessoas que vão realmente nos dar conselhos bons para a gente aprender com eles, a gente precisa ter um coração ensinável. Porque se a gente estiver alimentando orgulho, pode deixar que eu sei, pode deixar que eu tô certo, né? E não estiver disposto a mudar e a aprender e a ouvir os outros, porque os outros também têm muita coisa a acrescentar na nossa vida, a gente vai estar se equiparando justamente ao primeiro caso que Paulo citou aqui, para Timóteo não ser como os homens dos últimos dias, né? Que são muito parecidos com os homens, com as pessoas de hoje. Pessoas orgulhosas, avarentas, egoístas, arrogantes, desobedientes aos pais, enfim, implacáveis. Então, que nós não sejamos essas pessoas, mas que nós tenhamos um coração ensinável, humilde, manso diante do Senhor e das pessoas também. E a consequência disso é que a gente vai ser transformado, como ele diz, que a palavra, no versículo 17 ele fala, né, que a palavra vai trazer o aperfeiçoamento. E você se aperfeiçoando, você se tornando cada vez mais uma pessoa melhor, consequentemente, a sua casa vai mudar também. A cultura no seu lar vai ser transformada, porque a minha mudança vai provocar mudança nos meus filhos, na minha esposa e assim por diante. É uma cultura que vai sendo estabelecida de uma forma virtuosa a partir de você que está ali se enchendo da palavra de Deus constantemente. Gente, isso é uma coisa aqui muito importante, que é importante falar sempre, né? A gente pensa muito na mudança do outro, mas se nós tivermos esse coração ensinável e humilde, a gente vai olhar primeiro para o que nós precisamos mudar. E como ele falou, o nosso coração mudado, as nossas atitudes mudadas, o outro também vai ver, também vai começar a mudar, também vai ser influenciado de uma forma positiva por nós. Então não adianta a gente só ficar olhando, claro que a gente vai orar pelo outro, mas a gente tem que orar primeiro pelo nosso próprio coração. Amém? É isso. Eu quero deixar um desafio para você, porque eu quero que você agora faça parte desse ministério junto com a gente e que você se envolva numa corrente de transformação com a gente. Então essa semana, você e o seu cônjuge vão sentar e vão compartilhar um com o outro aquilo que Deus tem falado com vocês no secreto. Vocês vão se comprometer juntos ali uma vez por semana, compartilhar da palavra de Deus um com o outro e edificar a vida um do outro. Tá? Você vai fazer um stories e vai marcar a gente no Instagram. A gente vai deixar aqui na descrição o nosso Instagram para que você marque a gente lá, #PraSempreNós, e vamos fazer uma corrente do bem, criando uma cultura de virtude dentro das nossas casas. E Você topa esse desafio, né? Você vai ler a palavra, você vai estudar e vai sentar com seu cônjuge, vai marcar a gente. Vamos formar um movimento sobre isso, é importante. A gente quer encerrar orando pela sua vida. Vamos lá? Amém. Amor, antes da gente orar, eu vou convidar você a estar assistindo o nosso vídeo anterior que a gente gravou, né?
como conquistar o seu cônjuge todos os dias. Gente, foi um vídeo bem legal, com base em experiências, coisas que a gente entendeu do Senhor também. Eu tenho certeza... fala também de cultura, tem tudo a ver com o que a gente está falando Exatamente, aqui. com cultura. Porque ali a gente está, inclusive, compartilhando um princípio transformador do lar que vem da palavra de Deus. Que vem da palavra de Deus. Então assiste outro vídeo também, não deixe de assistir, tá bom? Então vamos estar orando agora por sua vida, amém? Senhor, eu quero te pedir, Pai, por essa pessoa que está aqui nos assistindo nesse momento. Eu peço que o Senhor transforme essa vida naquilo que ela tem clamado ao Senhor, transforme o seu coração, tire todo orgulho, Deus, todo egoísmo, que o Senhor coloque humildade, amor, mansidão, que o Senhor dê sabedoria a essa pessoa sobre como agir, Pai, dentro da sua casa, como agir com o seu cônjuge, que ela possa ser tão cheia do Senhor, tão cheia da sua palavra, que seja impossível o cônjuge ver, o cônjuge de ser transformado, de ser influenciado por essa pessoa, Pai. É isso que nós clamamos aqui, que haja uma influência da tua palavra dentro dessa casa. Transforme os corações, Pai. Faz um milagre. Talvez tenha alguém aqui que está clamando desesperadamente por um milagre. Nós oramos junto com essa pessoa, Pai. Faça um milagre nessas vidas. Comece a partir dessa pessoa que está nos ouvindo. Coloque esperança no coração dela. Transforme esse coração, Pai. Em nome de Jesus. E nós já te agradecemos porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e porque nós podemos confiar no Senhor. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer ser um apoiador do nosso ministério e ajudar a gente a alcançar mais pessoas com essa mensagem? A gente quer investir em equipamentos, em pessoal, né? em impulsionamento para alcançar mais pessoas com essa mensagem. Você pode ser um apoiador a partir de R$10 mensais. Você vai ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp, aos nossos conteúdos exclusivos e também nossas lives mensais. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Tenho certeza que esse vídeo te abençoou de alguma forma, então eu quero te fazer um último pedido para que você compartilhe ele nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais e marque a gente por lá. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.